Olá a todos, bem-vindos, eu sou o explicador e no vídeo de hoje vamos ver pontos notáveis de triângulos, a reta de Euler e a circunferência de 9 pontos. Mas antes de passarmos aos triângulos, gostaria só de ver aqui dois lugares geométricos muito rapidamente para fazer revisão, porque nós vamos precisar deles para fazer construções nos triângulos. E o primeiro vai ser a mediatriz. Portanto, eu vou construir aqui um segmento de reta qualquer. E agora, com o auxílio desta ferramenta, vou selecionar o ponto A e o ponto B, portanto, para indicar que desejo fazer uma mediatriz do segmento AB e fica então feita aqui esta reta. Esta reta tem exatamente que significado? É o conjunto dos pontos do plano que são equidistantes, ou seja, estão à mesma distância do ponto A e do ponto B. Portanto, está construído e não é preciso fazer rigorosamente mais nada. Portanto, no papel é um bocadinho mais complicado, mas aqui é super simples. Então vamos só verificar precisamente isso. E temos aqui, vamos fazer aqui um ponto em cima da nossa mediatriz. E agora vou fazer só aqui, isto não é absolutamente necessário, é mesmo só para melhor. Ok, vamos só pôr isto aqui a tracejado, muito rapidamente. Isto tracejado, por aqui exatamente a mesma coisa. Ok, está mais bonito, está mais estético assim. E agora vamos medir a distância do ponto A ao ponto C e do ponto B até ao ponto C com esta ferramenta aqui. Selecionando o ponto A e o ponto C, ele dá uma distância do ponto A ao ponto C. Cá está, 6,4 unidades de comprimento. Do ponto B até ao ponto C são os mesmos 6,4 unidades de comprimento. Portanto, o que é de esperar, uma vez que esta é a mediatriz e este ponto tem de estar em cima da mediatriz, tem de estar à mesma distância de A e de B. Se nós arrastarmos este ponto ao longo da nossa mediatriz, vamos verificar que as distâncias realmente vão variar, mas de A até C e de B até C vai ser sempre a mesma distância, seja onde for que o ponto esteja em cima desta mediatriz. Se nós modificarmos o nosso segmento de reta e tornarmos um pouco mais longo, fica automaticamente reajustado de modo a que este ponto C esteja sempre à mesma distância do ponto A e do ponto B, seja qual for o comprimento ou a orientação do nosso segmento de reta. Muito bom. Propriedades da mediatriz. A mediatriz passa necessariamente no ponto médio do segmento. Porquê? Porque o ponto médio, por ser o ponto médio, tem que estar na mesma distância de A e de B. E nós podemos confirmar. Aqui é a ferramenta ponto médio, vamos buscar o ponto médio de A e de B e cá está. O programa faz um ponto médio exatamente em cima da nossa mediatriz, como seria de esperar. Outra propriedade também muito importante é que esta mediatriz é necessariamente perpendicular ao nosso segmento de reta. Vamos também ver, vamos medir este ângulo, por exemplo, de CDB, ou CDA também seria possível, não é? Mas vamos só fazer um para não ficar muito confuso, e ela dando logo a indicação de que são, cá está, 90 graus, aqui, e portanto aqui também tem que ser 90 graus, não é? E mais uma vez, se nós reajustarmos o nosso segmento de reta, portanto verificamos que a mediatriz é sempre perpendicular ao nosso segmento e passa sempre no ponto médio. O ponto médio depois vai variar, mas a mediatriz vai sempre passar aqui por este ponto médio. Um outro lugar geométrico que também nos vai ser útil é a bissetriz de um ângulo. E para isso eu vou aqui à ferramenta segmento de reta, vou fazer um segmento AB e agora um que vai de B para um outro ponto qualquer C. E temos aqui um ângulo e, portanto, é possível bissetar esse ângulo. Vamos aqui à ferramenta da bissetriz. Vamos fazer a bissetriz do ângulo ABC. Vou colocar aqui o rato, vou clicar no ponto A, no ponto B e agora no ponto C. E cá está então a bissetriz. Este é o conjunto dos pontos do plano equidistantes do segmento AB e do segmento BC. E, tecnicamente, a bissetriz deverá ser uma semirreta. Começa em B, depois vai por aí adiante e não tem fim. Portanto, eu vou só fazer aqui uma pequena correção. Vou introduzir aqui um ponto em cima da nossa mediatriz. Vou apagar a bissetriz, aliás, não é a mediatriz, mas sim a bissetriz. E agora vou construir uma semirreta. Semirreta, cá está. Começa em B e passa por D. Muito bom. Agora, este ponto D tem de estar à mesma distância de AB
e de BC. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos construir uma reta que passa por D e é perpendicular a AB, ou seja, a distância de um ponto a uma reta é sempre a mais curta distância possível. E a mais curta distância possível é sempre um segmento de reta que é perpendicular à própria reta. Portanto, vamos aqui à ferramenta reta perpendicular, uma reta que passa por D e é perpendicular a AB, e agora uma reta que passa por D e é perpendicular a BC. Okay? O que é que nós vamos fazer? Vamos só limpar isto aqui um bocadinho. Ou seja, vamos buscar aqui interseção desta reta com este segmento, interseção desta reta com este segmento, e agora vamos apagar aqui a coisa. Vamos apagar estas retas aqui e vamos substituí-las por segmentos de reta. Segmento de reta aqui e outro segmento de reta daqui para aqui. Só aqui tratar um bocadinho de estética, configurações, estilo, tacejado, para aqui também tacejado, muito bom. Agora o que é mesmo importante é distâncias. Distância de D até E, de acordo com o nosso programa, é 2,5 unidades de comprimento. Quanto é que é a distância de D até F? Bom, tudo correr bem, há de ser a mesma distância, cá está, 2,5 unidades de comprimento. Vamos só confirmar que estas linhas aqui, estes segmentos traçados, são de facto perpendiculares a estas retas, ou seja, para termos aqui a distância mínima possível. Vamos aqui ao ângulo, por exemplo, D, E, A, ok, 90 graus, D, F, C, cá está, também 90 graus, só por aqui, este aqui um bocadinho mais para fora que é para se ver bem, ok. E agora, quando nós arrastamos este ponto D ao longo da nossa bissetriz, vamos verificar que as distâncias vão ficando ou mais curtas quando nos aproximamos do ângulo ou mais maiores quando nos afastamos, não é? Mas vão ser sempre a mesma distância. Vai ser sempre uma distância que é medida perpendicularmente, portanto aqui já não faz sentido, não é? Perpendicularmente ao segmento, ou o segmento reto, o AB e o BC. Ok, propriedades interessantes aqui da bissetriz. Esta bissetriz, isto aqui forma este ângulo e nós ainda não medimos este ângulo, mas podemos fazê-lo muito facilmente. Vamos escrever aqui A, B, C e o nosso programa diz-nos que este ângulo mede 51,6 graus e nós vamos arrastar um dos pontos, por exemplo, o ponto C, de modo a ficar aqui com um ângulo um bocadinho mais simpático. Por exemplo, talvez 60 graus. 60 graus será um ângulo. 3, existem formas melhores de fazer isto, mas pronto, está a 59, cá está, 60 graus. E agora vamos ver quanto é que mede este ângulo que vai de A, B até D e depois de D, B até C. Ora, aqui ângulo, A, B, D, ora bom, 30 graus, ok. E agora o ângulo D, B e C, por exemplo, está os mesmos 30 graus. Os mesmos 30 graus. Se nós modificarmos o nosso ângulo, vamos verificar que está, vai ser sempre, ok, está um bocadinho confuso, no sentido em que este ângulo está assim um bocadinho, ok. Este é o ângulo total, estes dois são os ângulos bissetados. Vamos continuar a mover aqui. Vamos a verificar, portanto, à medida que nós vamos aumentando, é sempre, cada um dos ângulos é sempre metade do ângulo original. Por exemplo, aqui talvez 150, já está, 75 mais 75 dá 150 graus, por exemplo. Cá está. A nossa bissetriz vai-se adaptando, vai-se modificando, de forma a contemplar sempre os pontos que estão à mesma distância de AB e de BC. Estes ângulos aqui também vão modificando em conformidade, portanto, mas as distâncias vão ser sempre as mesmas. E isto é a bissetriz. Fantástico! E agora já podemos começar a ver coisas de facto interessantes. E a primeira coisa que nós vamos começar a fazer é um triângulo qualquer, não tem necessariamente de ser equilátero. E a primeira coisa que nós vamos ver em relação a este triângulo vai ser o circuncentro.
O que é o circuncentro? O circuncentro é um único ponto, não é um conjunto de pontos, é um único ponto deste plano que está à mesma distância de A, de B e de C, ou seja, dos vértices do triângulo. E como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer da seguinte forma. Vamos aqui à nossa mediatriz e vamos fazer a mediatriz de AB. E na mediatriz de AB estão contidos todos os pontos que estão à mesma distância de A e de B. Se nós agora fizermos a mediatriz de BC, agora tem todos os pontos que estão à mesma distância de B e de C. Portanto, este ponto que está aqui na interseção tem que estar à mesma distância de A e de B, mas também à mesma distância de B e de C. E, portanto, tem que estar à mesma distância de todos os pontos. Eu posso colocar aqui uma outra medida. Eu vou, de facto, fazê-lo, mas só por uma questão de... porque fica bonito. Não era mesmo necessário, mas vamos fazer também aqui a mediatriz de AC e cá está. E cruza-se realmente aqui neste ponto. Mas assim fica mais bonito com o cruzamento de 3 retas. Este ponto que está aqui, que é a interseção destas 3 mediatrizes, está à mesma distância dos 3 pontos. E, portanto, nós vamos criar esse ponto. Vamos aqui, por exemplo, a interseção, vamos escolher 2 retas quaisquer, esta e esta. E cá está. Este ponto D, que eu vou alterar aqui. Só dar aqui um novo nome. Vamos chamar circuncentro. Circuncentro. Agora vamos só esconder estas retas aqui. Não vou apagar, vou só esconder para não ficarem visíveis, para não ficar particularmente confuso. Ok, então, este circuncentro está à mesma distância de A, de B e de C. Vamos só confirmar isso. Mas, em princípio, se tudo correr bem, vamos ter aqui um segmento do circuncentro para A, do circuncentro para B, do circuncentro para C, e agora vou só fazer aqui, muito bom, e agora vamos mesmo ver distâncias, que é isso que é de facto interessante. Distância do circuncentro até A, 4.8, do circuncentro até B, 4.8, do circuncentro até C, 4.8. Portanto, este circuncentro está à mesma distância destes 3 pontos. Portanto, nada me impede de fazer uma circunferência centrada precisamente no circuncentro e que contenha os vértices do triângulo. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Vamos aqui à nossa circunferência e vamos fazer circunferência centro pontos. Ok, vamos centrar aqui e vamos abrir até A ou até B ou até C. É irrelevante porque a distância é a mesma. E cá está. Esta circunferência está circunscrita ao triângulo, ou seja, envolve o triângulo todo pelos seus vértices, contém todo o triângulo. E é isto que o circuncentro permite. O circuncentro é o centro precisamente desta circunferência. Muito bem, e agora vamos ver o que é que acontece à medida que nós vamos aqui mover um dos vértices e vamos alterar o triângulo. Portanto, vamos também alterar em conformidade o circuncentro e a nossa circunferência. E nós estamos aqui a verificar que o circuncentro, apesar de ter a palavra centro, nem sempre está dentro do triângulo. E isto é uma situação em que isto acontece de facto. Aqui temos a circunstância em que o circuncentro coincide com um dos lados do triângulo e, noutras alturas, então, o circuncentro está no interior do nosso triângulo. Em que situações é que isso acontece mais especificamente? Então vamos fazer o seguinte, isto depende do tipo de triângulo, do tipo de ângulos. Vamos só fazer aqui a medição de, por exemplo, eu vou focar-me aqui no ângulo B. Aqui A, B, C, neste momento está 62,9 graus, portanto este triângulo está muito próximo de um triângulo equilátero. E nós já sabemos que nos triângulos, 2 dos ângulos têm necessariamente de ser agudos e o terceiro ângulo poderá ser agudo e, nesse caso, o triângulo é classificado como acutângulo, ou então pode ser reto, e, portanto é um triângulo retângulo, ou então obtuso, e, portanto é um triângulo obtusângulo. Bom, eu vou mexer aqui no ponto A, de forma que a alterar os valores deste ângulo aqui. E, enquanto o triângulo for um triângulo acutângulo, nós estamos a verificar que o circuncentro está aqui sempre dentro deste triângulo, não é? Mas,
A partir do momento em que eu fizer este ângulo começar a tender para 90 graus, para 90 graus, estamos a verificar que o nosso, cá está, o nosso circuncentro agora coincide com a hipotenusa. Isto é um triângulo retângulo, o lado que está oposto a este ângulo reto é a hipotenusa, e este circuncentro está em cima da hipotenusa. E não está apenas em cima da hipotenusa, está no ponto médio desta hipotenusa. Porquê? Porque o circuncentro está à mesma distância de A e de C, e também de B, não é? E, portanto, é uma mediana. A gente já vai ver as medianas um bocadinho mais à frente. O circuncentro neste momento coincide com a hipotenusa deste triângulo retângulo, e isto é válido para todos os triângulos retângulos. À medida que nós formos aumentando o valor deste ângulo para ângulos obtusos, agora sim, o circuncentro, e à medida que nós vamos abrindo mais o ângulo, o circuncentro vai começar a fugir do triângulo e ficar cada vez mais distante, à medida que este ângulo for começando a aproximar-se do ângulo raso. E, portanto, basicamente, estas são, então, as propriedades do circuncentro e das circunferências inscritas em triângulos. Bom, vamos só limpar estas construções, vamos ficar só com o nosso triângulo novamente, e agora vamos procurar um outro ponto interessante, que é o incentro. E o que é o incentro? Ora, há pouco nós procurávamos um ponto que estivesse à mesma distância de todos os vértices. E agora vamos procurar um ponto que esteja à mesma distância de todos os lados. Do lado AB, do lado BC e do lado AC, que é uma coisa ligeiramente diferente. E como é que nós vamos fazer isso? Bom, vamos aqui à nossa ferramenta bissetriz. E se eu bissetar o ângulo em A, vamos fazer B, clicar no A e agora no C, estes pontos que estão aqui em cima, tecnicamente seria a semirreta que começa em A e depois vai por aí sem fim, estes pontos estão à mesma distância do lado AB e do lado AC. Agora vou bissetar o ângulo em B, vou fazer a mesma coisa, A, clico em B e depois clico em C. Agora, esta bissetriz será o conjunto dos pontos que estão à mesma distância do lado AB e do lado BC. O que significa que nesta interseção tem necessariamente de estar um ponto que está à mesma distância do lado AB e do lado BC e do lado AC. Portanto, e já agora não era mesmo necessário, mas eu vou fazer só por motivos de estética, vou bissetar o ângulo em C e cá está, encontra-se todas aqui neste ponto. E este ponto é de facto precioso porque este aqui é o nosso incentro. Vamos só aqui com a interseção selecionar duas quaisquer destas bissetrizes e ficamos então aqui, criamos este ponto D, cá está, mudar o nome para incentro, e agora eu já tenho aqui o centro de uma circunferência, ou seja, a partir de agora, uma vez que este ponto está à mesma distância deste lado e deste lado e deste lado, eu posso introduzir aqui uma circunferência inscrita dentro do triângulo, ou seja, é tangente a todos os lados deste triângulo, mas eu preciso saber até onde é que eu posso abrir, ou até onde é que eu tenho que abrir a partir deste centro. Então vamos fazer o seguinte, vamos só esconder aqui estas bissetrizes e vamos construir segmentos de reta do incentro para estes lados aqui, mas eu quero retas que sejam perpendiculares. Portanto, reta perpendicular do incentro para AB, do incentro para BC e do incentro para AC. Ok. Agora, o que me interessa mesmo são estes pontos aqui. Estes pontos aqui é que são especiais, porque isto aqui vai ser então o raio da nossa circunferência. Então vou só aqui às interseções, intersetar este com este com este com este lado. Ok. E agora vou só apagar as nossas retas. Reta. Ok. Vou só construir aqui os segmentos de reta do incentro para D, do incentro para E e do incentro para F. Vou transformar isto em tracejado.
Fantástico. E agora vamos ver duas coisas. Primeiro, se de facto estes segmentos atacejados fazem um ângulo de 90 graus, ou seja, se é de facto a mínima distância do incentro até cada um destes lados. Ora, vamos aqui. Ângulo, incentro DB, 90 graus. Incentro é, por exemplo, C, 90 graus. E incentro FA, também 90 graus. Muito bom. E agora tudo bem. Distâncias. Distância de incentro até o ponto D, 2. Do incentro até o ponto E, 2. E do incentro até o ponto F, também 2 unidades de comprimento. Portanto, estamos no bom caminho. Vamos ver se nós já conseguimos construir então a nossa circunferência inscrita. Aqui a nossa circunferência. Centro-ponto. Centro no incentro, e agora vou abrir, pode ser até ao ponto D, ou até ao ponto E, ou até ao ponto F, é irrelevante, no sentido em que são todos à mesma distância. E cá está. Já tenho aqui então a minha circunferência inscrita neste triângulo. Vamos mover para ver o que é que acontece. Por exemplo, aqui, mexer aqui na posição do ponto A, e cá está então. Isto é um bocadinho confuso com estas coisas todas. Eu se calhar vou tirar... Ok, modificar aqui um bocadinho o nome do nosso incentro, que é para isto não ficar tão confuso. E o que nós estamos a verificar é que aqui, neste tipo de circunstâncias, o nosso incentro vai estar sempre no interior da nossa circunferência. Por exemplo, vamos aqui ao ângulo e vamos medir o ângulo em B. E temos aqui 85,6 graus. Se passar a ser... por exemplo, 90 graus, vamos lá abrir até 90, já passou um bocadinho, 90 graus, continua a estar, o nosso incentro continua a estar bem dentro da nossa circunferência, ok? Se for um triângulo obtusângulo, continua a estar dentro da nossa circunferência, não muda nada. Se for acutângulo, também sempre dentro da circunferência. Portanto, é uma propriedade importante do incentro. O próximo lugar geométrico que nós vamos explorar vai ser o baricentro, ou centroide, ou centro de massa, ou centro de gravidade, ou centro geométrico, ou medicentro. Este é especial e vamos passar aqui um bocadinho de tempo. E o baricentro vai se determinar da seguinte maneira. Vamos pegar em qualquer um destes lados e agora vamos só encontrar o ponto médio de cada um destes lados. Vamos aqui, ponto médio, vamos buscar o ponto médio de AB, o ponto médio de BC e o ponto médio de AC. Temos aqui estes 3 pontos. E agora vou traçar retas, ou segmentos de reta, que se chamam medianas. Ou seja, desde este vértice para o lado que está oposto a este vértice, e vai encontrar aqui precisamente no ponto médio. Portanto, vai ser uma mediana. Esta aqui de A para E. A mediana que vai de B para este ponto F. E a mediana que vai de C para este ponto médio D. Reparem que não era mesmo necessário esta terceira, mas é mesmo só por motivos de estética. Fica aqui então. Este então é o nosso baricentro. Vamos só selecionar aqui 2 deles. Esta mediana e esta. Cá está então. E até podíamos tirar tudo o resto, mas ficamos aqui com este ponto e eu vou alterar para baricentro. E que probabilidades é que tem o baricentro? Bom, independentemente do triângulo que seja, este baricentro vai estar sempre no interior do baricentro, tal e qual como na situação anterior. Sempre no interior, qualquer que seja o tipo de triângulo. Já agora vamos só ver aqui. Classificando em relação aos ângulos. Este ângulo então é retângulo, mas se nós fizermos aqui um triângulo retângulo, ora de A, vamos abrir até 90 graus, continuamos a ter aqui um baricentro dentro do triângulo, e triângulos obtusângulos é exatamente a mesma coisa. Uma outra propriedade que também é digna de nota neste ponto é o facto deste baricentro dividir
cada uma das medianas, eu vou fazer só para uma para não ficar demasiado confuso, vou só fazer para esta aqui de B até F, mas isto é válido para todas as outras, que é em termos de a distância a que o barycentro se encontra em cima de cada uma das medianas. E vai ser o seguinte, olha, eu vou buscar aqui, onde é que estão as nossas distâncias? Ora, cá está. E vou fazer a distância de B até ao ponto F, por exemplo. Dizem a distância 6. Agora vou buscar a distância de B até ao barycentro. E esta distância é 4. E agora do barycentro até ao ponto F, 2. Ou seja, a distância total, portanto, o comprimento da mediana é 6 e 1/3 dessa mediana vai ser desde o barycentro até ao lado. Mas 1/3 de 6 vai ser 2. Desde o ângulo até ao barycentro são 2/3 e 2/3 de 6 são precisamente 4. E agora, à medida que nós formos movimentando um ponto qualquer, por exemplo, o ponto B, vamos verificar que, portanto, aqui é mais difícil fazer cálculos, por exemplo, para um comprimento total de 9, já está. 1/3 de 9 é 3 e, portanto, o 2/3 já há de ser o dobro de 3, que é 6. 2/3 para aqui e 1/3 para aqui. Para as outras duas medianas, as medidas vão ser diferentes, mas o resultado acaba sempre por ser o mesmo. Do barycentro até este C são 2/3 do comprimento da mediana, e do barycentro até ao lado oposto a este ângulo há de ser 1/3. De A até ao barycentro, 2/3 da mediana, do barycentro até ao ponto E, 1/3 da mediana também. Outra coisa que também é curiosa em relação ao barycentro é o seguinte: quando nós dividimos um triângulo nas suas medianas, nós estamos aqui a gerar automaticamente 6 triângulos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E eu colori estes vários triângulos com cores diferentes de propósito para ir buscar as respectivas áreas. E como nós estamos a verificar, as áreas são todas as mesmas. E se nós alterarmos a configuração do nosso triângulo, as áreas poderão ou diminuir ou aumentar, consoante a área total do triângulo ABC varia, mas vão ser sempre iguais umas às outras. Ou seja, significa que quando nós introduzimos aqui as medianas, estamos a introduzir também 6 triângulos que são todos equivalentes. Atenção, não são necessariamente semelhantes, são equivalentes no sentido em que têm a mesma área. E isso é bastante curioso, isso é uma coisa que valeria a pena nós vermos com mais atenção. Eu numerei cada um destes triângulos com números de 1 a 6 e agora vamos ver relações que possam existir entre as áreas de cada um destes triângulos. E, por exemplo, para o triângulo 1, eu estou a verificar que, por exemplo, se tiver esta base de B até D, então a sua altura vai ser atenção, não tem necessariamente que ser este lado DG, ou seja, é a perpendicular, provavelmente assim, qualquer coisa mais assim, perpendicular até chegar aqui a este lado AB, que é a altura deste triângulo, né? Por outro lado, aqui para o triângulo 2, nós temos este lado de A até D, mas que é exatamente de D até B. Porquê? Porque isto aqui é um ponto médio. Nós escolhemos aqui estes pontos médios para unir, para fazer as nossas medianas. Portanto, eu sei que isto é um ponto médio. Portanto, este comprimento desta base é igual ao comprimento desta base aqui. E estes dois triângulos, 1 e 2, partilham a mesma altura, ou seja, a perpendicular que vai desde o barycentro até esta base aqui. Portanto, os triângulos A1 e A2 têm a mesma área necessariamente, porque têm a mesma altura e a mesma base. Em relação aos triângulos 3 e 4, é exatamente a mesma coisa, ou seja, de A até F é a mesma coisa que de F até C e, portanto, as bases de cada um destes triângulos têm o mesmo comprimento, a altura é a mesma, portanto, é a perpendicular desde o ponto G até este segmento AC. A mesma situação para os triângulos 5 e 6. Portanto, de C até E é a mesma coisa que de E até B. Portanto, o triângulo 5 tem a mesma base que o triângulo 6 e a altura é partilhada. Portanto, é perpendicular desde o ponto G até ao que é esta base. Né? Portanto, a área do triângulo 1
é igual à área do triângulo 2, a área do triângulo 3 é igual à área do triângulo 4 e a área do triângulo 5 é igual à área do triângulo 6. Portanto, isto por um lado. Por outro lado, se eu considerar este triângulo A, B até F e considerar também o triângulo F, B e C, estes dois triângulos têm exatamente a mesma área. Porquê? Porque, mais uma vez, F é o ponto médio do segmento AC, portanto, de A até F é a mesma coisa que de F até C, e, portanto, estes dois triângulos, este e este, têm exatamente a mesma base. E, por outro lado, a altura é partilhada, portanto, é perpendicular desde o ponto B até ao lado AC. Mas este triângulo todo, ABF, contém as áreas 1, 2 e 3. Portanto, estas três áreas somadas, a área 1 mais a área 2 mais a área 3, têm de ser igual a estas duas porque as áreas destes dois triângulos são iguais. Portanto, a área 1 mais a área 2 mais a área 3 tem de ser igual à área 4 mais a área 5 mais a área 6. Por um lado. Por outro lado, agora também podemos fazer o mesmo raciocínio que estávamos a fazer há pouco. Agora também podemos estender este mesmo raciocínio aos triângulos AEB, por um lado, e depois AEC, por outro. E depois ainda podemos fazer exatamente o mesmo raciocínio para os triângulos CDA e CDB. Exatamente a mesma coisa. Portanto, neste caso, a área 2 mais 3 mais 4 seria igual à área 1 mais 6 mais 5. E então ficaríamos com este conjunto de equações para resolver num único sistema. E agora vamos resolver no papel este sistema porque isto é mais simples do que parece. E a primeira coisa que nós vamos fazer então aqui vai ser o seguinte. Se A1 é igual a A2, onde estiver A2 eu vou substituir precisamente por A1 para começar a ter menos variáveis. Então A2 passa a A1, A1, depois aqui A1 e penso que seja só isso. Para A4 vou substituir por A3. Ora, A4, este A4 passa a A3. A3. E aqui A3. E é tudo. Depois, uma vez que A5 e A6 são iguais, onde aparecer A6 eu vou substituir por A5. Okay? Aqui vai ser A5. Aqui vai ser A5. E aqui também vai ser A5. Muito bom, vou ficar então com o quê? Para além destas daqui de cima, A1 é igual a A2, A3 é igual a A4 e A5 é igual a A6. Aqui desta quarta equação sai A1 mais A1, ou seja, 2 vezes A1 vai ser igual a, aliás, mais A3, já me esquecendo do A3, vai ser igual a A3 mais A5, ou seja, mais 2 vezes A5. Muito bom. Deste aqui de baixo, A1 mais A1 vai ser 2A1 mais A5. Ok. E agora vai ser igual a A3 mais A3, que é 2A3 mais este A5 daqui. A5. E finalmente esta última. A1 mantém-se A1. Mas agora vou somar A5 mais A5 vai ser 2 vezes A5. Vai ser igual a A1, não muda, mais A3 mais A3, ou seja, mais 2 vezes A3. E há coisas que eu já posso cortar. O que é que eu posso cortar? Este A3 vai cortar com este A5 vai cortar com este A5, e este A1 vai cortar com este A1. Se este A1, por exemplo, passar para aqui, fica A1 menos A1 fica 0, então este é que passa para aqui fica exatamente a mesma coisa, e os outros também. Portanto, vamos ficar só com A1 é igual a A2, A3 é igual a A4, depois A5 é igual a A6. Finalmente aqui fico com 2A1 é igual a 2A5. Este 2 também pode cruzar com este 2, não é? Portanto, ou este passa para aqui e fica 2 sobre 2, que é 1, ou então ao contrário. A1 igual a A5. 1 igual a A5. Este 2 e este 2 também podem cortar. Fica só A1 igual a A3. A1 igual a A3. E daqui sai este 2, pode cortar também com este 2 e ficar A5 igual a A3. Eu vou só trocar, vai ficar aqui o número mais pequeno em primeiro lugar, A3 igual a A5. Fantástico. Então o que é que nós podemos tirar já daqui? Ora, A1 é igual a A2, A1 é igual a A2, por um lado. Mas aqui também está a dizer que A1 é igual a A3. Ora, se A1 é igual a A2 e A1 é igual a A3, então, a propriedade transitiva, A2 tem que ser igual a A3. Então, A2 também é igual a A3.
mas já vinha daqui de trás que A3 é igual a A4. Portanto, isto tudo é igual a A4. E, portanto, A4 não só é igual a A3, como também é igual a A2 pelo facto de A2 ser igual a A3, como também é igual a A1 pelo facto de A1 ser igual a A2 e A3. Portanto, tudo encaixa. De seguida, o que é que nós temos? Temos aqui que A1 é igual a A5, e se A1 é igual a A2 e é igual a A3 e é igual a A4 e depois é igual a A5, então A4 também é igual a A5 e A3 é igual a A5 e A2 é igual a A5, é tudo igual. Pronto, finalmente, também já vinha aqui de trás, A5 igual a A6. Então, A5 é igual a A6 e, portanto, A6 é igual a A5, que é igual a A4, que é igual a A3, que é igual a A2, que é igual a A1 e, portanto, as áreas daqueles triângulos são todas iguais. Ok, então acabamos de confirmar que estes triângulos, todos que aqui estão de cores diferentes, têm todos eles a mesma área. Agora vamos verificar também aquela situação do facto do baricentro estar a 1/3 daqui desta mediana e 2/3 aqui desta parte. E para isso nós vamos só concentrar-nos aqui neste triângulo A, E, B e esquecer o resto. E estamos de volta ao papel com mais demonstrações. E eu vou primeiro de tudo colocar aqui letras como deve ser. Este é o E, isto é o B, o D e aqui é o ponto G. Fantástico. Agora, há pouco nós provámos que cada um destes triângulos, e os outros também, mas a gente vai só focar-se neste aqui, tem exatamente a mesma área. Portanto, esta área A grande e A grande. Eu agora vou ver o seguinte. Vamos focar aqui neste triângulo. Este aqui. E este triângulo tem a seguinte área. Portanto, a área de BEG vai ser GE, comprimento de GE, vezes a altura deste triângulo, que atenção, não é necessariamente BE, isto não é necessariamente um triângulo retângulo. Aliás, nessa altura mais ou menos qualquer coisa deste aqui. Isto vai ser a altura, que é comum a este triângulo e a este outro. Nós já vamos fazer. Vezes chamar este H e tudo sobre 2. Agora, para a área deste A, G, D, aqui, a área de... aliás, vou fazer BG, para pôr por ordem alfabética. Vai ser então o seguinte. Vamos pôr outra vez. Portanto, G aqui era a nossa base. Agora a nossa base passa a ser AG. Comprimento de AG, vezes a mesma altura. Esta altura é a altura de ambos os triângulos. Vamos supor apenas H, não interessa quanto é que é. E isto sobre 2. E esta área tem valor A grande. A grande. Esta área deste outro triângulo tem área A grande mais A grande. Portanto, 2A grande. Então o que é que eu tiro daqui? Daqui de cima, tiro que... O nosso GE é este 2 salta para aqui a multiplicar e o H passa para aqui a dividir. Fica GE é igual a 2A grande sobre H. Daqui, sai-me que o comprimento de AG vai ser este 2 vai saltar para aqui e vai passar a 4. 4A grande sobre, e este H passa aqui para baixo, sobre H. Muito bom. Agora eu quero saber qual é a relação entre o AG, daqui até aqui, e por um lado, daqui até aqui, e por outro lado, daqui até aqui, que é. E, portanto, para eu ir buscar relações, vou fazer um quociente entre as duas coisas. Eu vou fazer AG, que é o maior, dividir por GE, mas ao contrário também funcionaria. E isto fica-me então, AG daqui é 4A sobre H, 4A sobre H, a dividir, que é, vou substituir por 2A sobre H, 2A sobre H. Ora, como é que nós simplificamos este? Este H corta com este, fica só 4A grande sobre 2A grande, este A corta com este A, fica só 4 sobre 2, que é 2. Ou seja, o comprimento de AG é igual a 2 vezes o comprimento de GE. Agora, lembrem-se que AE era a nossa mediana, certo? Então, tendo isso em conta, AE, de qualquer forma é fácil ver daqui, que AE é a soma destes dois, não é? Portanto, é AG
mais GE. Mas agora substituindo AG por 2 vezes GE aqui, fica 2 vezes o comprimento de GE mais o comprimento de GE, fica 3 vezes o comprimento de GE. Ou seja, o nosso AE é 3 vezes GE. Vou só escrever que é para não ficar muito confuso. É igual a 3GE. Se eu isolar o GE, ou seja, este 3 passa para aqui e dividir, fica-me que GE é AE sobre 3, ou seja, 1/3 de AE, mas, novamente, AE era a nossa mediana, ou seja, 1/3 da mediana. Já está aquilo que nós queríamos demonstrar. Agora, fazendo outra vez esta substituição, fica-me que, ora, como AG é igual a 2 vezes GE, mas GE eu já substituí por 1/3 de AE, fica 2 vezes 1/3 de AE, mas 2 vezes 1/3 é 2/3. 2/3 de AE, mas AE era a nossa mediana, ou seja, 2/3 da mediana, tal e qual como nós queríamos demonstrar. 2/3 para aqui, 2/3 para aqui, 1/3 para aqui. Finalmente, e só para terminarmos este tópico, mencionar que o baricentro ou centro de massa também é o centro de equilíbrio de um triângulo, ou seja, os triângulos rodam quando projéteis rodam em torno do baricentro e é possível suspender um triângulo a partir do seu baricentro e fica equilibrado. E seguimos então para o próximo ponto notável do triângulo, que é o ortocentro. É muito mais simples do que o baricentro e, para não variar, vamos aqui buscar à ferramenta polígono um triângulo qualquer. E agora o que é que nós vamos fazer para encontrar o nosso ortocentro? Vamos buscar as retas de suporte das alturas, as 3 alturas deste triângulo, e vamos ver onde é que essas retas se intersetam. Basicamente é isso que é o ortocentro. Então vamos aqui à ferramenta reta perpendicular e vou fazer uma reta que passe por A e seja perpendicular ao lado BC, passo por B e seja perpendicular a AC. Não era absolutamente necessário fazer a terceira, mas já agora só mesmo para confirmarmos que de facto se cruza neste ponto. Portanto, uma reta que passa em C e seja perpendicular ao lado AB. E cá está. Esta interseção destas 3 retas, ou basta que seja 2 delas, então o nosso ortocentro. Vamos então aqui à ferramenta interseção de 2 objetos, vamos selecionar quaisquer 2 destas retas e cá temos então o nosso ortocentro. Vamos só alterar o nome para ortocentro. Está bem escrito, fantástico. Vamos fazer o seguinte, vamos buscar os pontos de interseção. Portanto, o ortocentro está feito, é só mesmo para vermos aqui agora algumas propriedades. Ora, vamos mais uma vez aqui a esta ferramenta, vamos buscar aqui a interseção desta altura com o lado, altura com o lado do triângulo e esta altura com este lado. O que é que eu quero fazer mais? Ângulos. Ângulo. Medir o ângulo feito ortocentro, ponto D e, por exemplo, ponto B, ou então ponto A, era a mesma coisa. Está reto, ortocentro E e C, ângulo reto, e finalmente ortocentro F e A, mais uma vez, um ângulo reto. Muito bom, agora vamos só ver o que é que acontece ao ortocentro à medida que nós formos alterando a disposição deste triângulo. E eu vou só por aqui os vários ângulos internos do triângulo também, portanto ainda na mesma ferramenta. Ora, medir o ângulo em A, o ângulo em B e finalmente o ângulo em C. Muito bom. Neste momento temos então, todos os ângulos são agudos e portanto este é um acutângulo e este ortocentro está aqui no interior deste triângulo. Vamos ver agora, vamos por exemplo abrir o ângulo aqui em B, por exemplo, até este ângulo se tornar ou se aproximar de um ângulo reto e vamos ver o que é que acontece. Vamos aqui a mover, vamos por exemplo aqui no ponto A e vamos abrir. E reparem que o ortocentro está a começar a caminhar, à medida que o ângulo vai abrindo, começa a caminhar para o ponto B,
cá está. Portanto, quando o ângulo é um ângulo reto, o ortocentro coincide com o vértice onde o ângulo reto se encontra. Será que isto também se passa para os outros ângulos? Vamos só confirmar. Por exemplo, aqui no ponto A, cá está. Portanto, à medida que o ponto A portanto, o vértice em A vai tornar reto, está o ortocentro a caminhar para aqui. Muito bom. E aqui em C deverá em princípio acontecer a mesma coisa. Portanto, se eu movimentar o B e for abrindo o vértice C, cá está o ortocentro a caminhar progressivamente para C à medida que C se torna um ângulo reto. Aproximadamente. Ok. Está para ilustrar a situação. Ok, isto é um bocadinho difícil de... Pronto. De qualquer forma, o que é que acontece agora ao ortocentro à medida que o nosso triângulo se tornar um triângulo obtusângulo? Para ângulos obtusos, o ortocentro foge precisamente pelo vértice que é obtuso, onde está o ângulo obtuso. Neste caso este C, ou então para o caso de A, vamos forçar A a tornar-se obtuso, cá está. Portanto, à medida que vamos passar aqui de 90 graus, começamos a ver então o ortocentro a sair aqui por A, ou então por B, por exemplo, vamos manipular aqui o ponto C, vamos abrir B, o ortocentro caminha para B e agora passou de 90 graus e cá está o ortocentro a sair por B. Portanto, é isto que acontece ao ortocentro para os vários tipos de triângulos que nós temos. Muito bem, então agora que já sabemos localizar 4 pontos interessantes do triângulo, agora vamos inserir no mesmo triângulo os 4 centros em simultâneo, que é exatamente aquilo que nós já estamos a ver aqui na figura. Se bem que aqui só aparece um único ponto, e isso é uma razão de ser, é que, como já devem ter reparado, este triângulo é equilátero, portanto, todos os ângulos são de 60 graus, e portanto há ângulos iguais, opõem-se lados iguais, e portanto é um triângulo equilátero. E todos os centros coincidem, o ortocentro, o circuncentro, o incentro e o baricentro. Agora, à medida que nós formos alterando este triângulo, por exemplo, mexer aqui em B, vamos ver que eles começam a ter valores diferentes aqui, portanto, posições diferentes ao longo do nosso plano. Em particular, se nós fizermos aqui um triângulo que seja, portanto, aqui seria mais ou menos assim um equilátero, não é? Se quisermos fazer um triângulo isósceles, o que vai acontecer é que todos estes pontos vão ficar alinhados, portanto, mas aproximadamente isósceles, não é? Em particular, se for isósceles e adicionalmente um triângulo retângulo, portanto, nós já sabemos que o nosso ortocentro vai começar a coincidir aqui com o ângulo reto, mas mais ou menos, não é? Bem, portanto 90,1, e já sabemos que o nosso circuncentro coincide aqui com a hipotenusa, em particular é o ponto médio da nossa hipotenusa. O que é que vai agora acontecer para outros triângulos diferentes? O que vai agora acontecer é que, como nós estamos a reparar, existem aqui sempre 3 pontos que gostam de estar aproximadamente ou exatamente em linha reta. E o terceiro, de vez em quando, se coloca também na linha. É o incentro. Como já devem ter reparado, o circuncentro, o baricentro e o ortocentro aparentemente estão sempre em cima da mesma linha. E nós podemos, de facto, desenhar essa reta. Uma reta do ortocentro até ao circuncentro contém sempre o baricentro. O incentro, às vezes, vai lá estar incluído e outras vezes não vai estar. Se movermos de modo a construirmos um triângulo, cá está, certo, ok, já conseguimos ver todos, e portanto 30 daqui, mais ou menos 30 daqui, 30 daqui, portanto é um triângulo isósceles. Aqui o incentro encontra-se em cima, portanto aproximadamente em cima da reta. Caso contrário, não vai coincidir. Ok. Uma outra questão que também, já agora, esta que é a reta de Euler. Outra coisa, distâncias entre o circuncentro, o baricentro e o ortocentro. Eles estão sempre na mesma linha. Será que existe alguma regularidade entre estas distâncias? Vamos ver. Vemos que a distância, por exemplo, do circuncentro até ao baricentro, 2,8. Do baricentro até ao ortocentro, 5,7. Ok, vamos só fazer números mais simpáticos, talvez. Aqui.
Vamos pôr para 2. Ok, 2, 4. Muito bom. Se a distância for 1, como é que fica? Ok, 1 é 2. Parece que existe aqui uma regularidade. A distância do circuncentro até ao baricentro é sempre metade da distância do baricentro até ao ortocentro. Sempre aquilo, ou uma que é o dobro da outra. Vamos ver aqui esta situação regular. Ok, e isto é que consiste então a reta de Euler. A reta formada por estes 3 pontos, o circuncentro, o baricentro e o ortocentro. Ok, para terminar vamos então só ver a circunferência de 9 pontos. E o que nós vamos fazer então é o seguinte, vamos construir de raiz aqui um triângulo. Neste caso convém que seja um triângulo acutângulo, caso contrário nós não vamos conseguir ir buscar todos os 9 pontos. E nós vamos buscar os pontos de 3 em 3 e vai ser bastante simples. Primeira dose, os primeiros 3 pontos que nós vamos buscar vão ser os pontos médios deste triângulo. Portanto, essa parte é fácil. Aqui, ponto médio de AB, ponto médio de BC e ponto médio de AC. Pronto, já estão aqui os primeiros 3 pontos da nossa circunferência de 9 pontos. Os próximos 3 pontos vão ser os pés das alturas. Primeiro vamos traçar as alturas. Portanto, vamos aqui à reta perpendicular. Então, uma reta que passe por A e seja perpendicular a BC. Uma reta que passe por B e seja perpendicular a AC. E uma reta que passe por C e seja perpendicular a AB. E vamos buscar este ponto e este aqui. Já agora só mover aqui um bocadinho porque é para isto não ficar... Ok, para não sobrepor. É porque estes pontos aqui são de facto pontos distintos e dava a sensação que são iguais. Bom, vamos lá. Então, interseção de 2 objetos. Esta altura com este lado. Esta altura com este lado. Esta altura com este lado. E já temos então aqui. Ok. Vamos também buscar, portanto já temos aqui mais 3 pontos, já temos 6 pontos. Vamos só buscar os últimos 3. E vamos só precisar aqui de um auxiliar, que é o ortocentro. O ortocentro, de qualquer forma, é esta união aqui destas duas retas, portanto não há problema nenhum. Então, vamos só interseção, aliás, intersetar. Vamos só mudar aqui o nome para ortocentro, que é para ficar mais visual. Ok, toque. Tá bom. E agora, os últimos 3 pontos vão ser os pontos médios dos segmentos que vão do ortocentro até cada um dos vértices. Então, sabemos quanto isto. Ou seja, daqui ao ponto médio, de A até ao ortocentro, de B até ao ortocentro e de C até ao ortocentro. Já está. Só esconder aqui estas retas. Onde é que elas andam? Reta. Ok, fantástico. Já temos aqui os 9 pontos. Vamos só mexer aqui um bocadinho neste que é para ver como é que isto fica. E vamos só arrastar aqui o ponto C. Estamos a verificar que estes pontos estão todos aqui. Portanto, assim mais ou menos a olho, dá a sensação que todos estes pontos vão estar aqui em cima de uma certa e determinada circunferência. Mexendo aqui um bocadinho neste. Isto convém que sejam triângulos acutângulos, né? Pronto. Mas este ortocentro, como nós estamos a ver, não é o centro da nossa circunferência de 9 pontos. Portanto, esta distância aqui do ortocentro, por exemplo, ao ponto J é completamente diferente desta TH ou até K. Portanto, definitivamente não é. Como é que nós vamos buscar o centro, que é a última coisa que falta para podermos, de facto, traçar a nossa circunferência? Temos aqui 2 métodos possíveis. Um método é ir fazer, custa um bocadinho mais, que é ir buscar aqui vamos buscar polígono e vamos fazer o triângulo constituído pelos pontos médios F e D. Okay? Portanto, este chama-se o triângulo dual do nosso triângulo original. E vamos buscar o circuncentro deste triângulo mais pequenino. Ou seja, vamos aqui às mediatrizes, vamos buscar aqui a mediatriz de EF, mediatriz de DE e de EF. E cá está. Este ponto aqui, vamos só selecionar. Ora, interseta. M. Vamos mudar para C9. Ok, cá está. E
A partir daqui é só fazer deste centro até qualquer um destes pontos desta circunferência. Ou seja, vamos aqui buscar a nossa circunferência, onde é que ela está? Circunferência, centro ponto. A partir daqui vamos abrir até, por exemplo, aqui o ponto G. Ok. Tá. Vamos só ver se... Vamos só arrastar aqui um bocadinho o... Ok, de facto é isto. Vamos só esconder já agora estas aqui. E é exatamente. E é isto. É isto. Basicamente é isto. Outra maneira de nós irmos fazer isto é o seguinte. Em vez de construirmos este triângulo e irmos buscar o circuncentro deste triângulo, vamos buscar o circuncentro do nosso triângulo original. Ou seja, aqui outra vez, as mediatrizes. Mediatriz de AB, mediatriz de BC e mediatriz de AC. Ops. AC. Temos aqui este. Vamos lá buscar aqui. Interceptar. E este ponto U. Agora este ponto U nós vamos lhe chamar circuncentro. Ok. E este circuncentro também não é o centro da nossa circunferência de 9 pontos. Como estamos a ver, o centro é aqui. Mas, já agora, só fechar também aqui estas coisas todas, que é para isto não ficar aqui a fazer. Ora, dia 3. Ok. Mas se eu fizer aqui o ponto médio deste circuncentro, do triângulo grande e do ortocentro também do triângulo grande, ponto médio, aqui, até aqui, cá está, vai coincidir aqui com este ponto que já cá estava, que ele chamou U. É exatamente isto que é o nosso caso. Portanto, vou tirar aqui este ponto, que é para não fazer muita confusão, mas este ponto é o ponto médio entre o circuncentro e este ortocentro. Particularidades, só para terminar, este raio aqui, vamos ver o segmento, por exemplo, de C9 até, por exemplo, J. Vamos só meter esta distância, e esta distância vai ser aqui, distância de comprimento, não, de J até C9, 3,5. E agora vamos fazer o seguinte, este circuncentro, posso também fazer aqui uma circunferência, abre no circuncentro e vai até A. Ok, e vou fazer também aqui esta circunferência centro, não, segmento reta, por exemplo, da circunferência até A. Vamos ver também esta distância. E esta distância aqui vai ser até o circuncentro 6,9. Ok, vamos buscar valores aqui um bocadinho mais simpáticos. Vamos arrastar aqui um bocadinho. Era 3,5. Vamos voltar aqui para 4. Ok, 4,8. Mais uma vez, os dobros. Ou seja, o raio da circunferência de 9 pontos é sempre metade da circunferência que circunscreve ou circunscrita ao triângulo. E pronto, basicamente aqui está. E pronto, por hoje então é tudo. Gostaria só de acrescentar que as construções que nós estivemos aqui a fazer estão disponíveis online e os links estão na descrição para vocês poderem interagir livremente com elas. Como habitualmente, se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixem nos comentários, assim que puder eu respondo. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá em baixo na descrição tem um link para o meu site.